Olá, pessoal. Aqui é a professora Silvia Ferreira e hoje eu vou conversar com vocês sobre como inserir imagens em elementos de decoração da nossa sala de estar TV, certo? Isto dentro do Revit se chama inserir decalque, ou seja, pegar uma imagem e inserir num elemento como, por exemplo, a nossa TV que está lá no fundo e não tem imagem nenhuma na tela, não tem um filme, não tem um programa de TV aparecendo, certo? Nós vamos inserir a imagem na TV, um decalque, e vamos inserir também em alguns quadros. Porém, nós não temos nenhum quadro na nossa parede ainda, certo? Nós vamos inserir também elementos de decoração, que são famílias do Revit, certo? E vamos executar duas telas nesta parede aqui da sala de TV, nessa parede lateral aqui da sala de TV. Estes serão extrusões, ou seja, serão componentes modelados aqui dentro do arquivo, ok? Nós vamos fazer duas extrusões em formato de tela, certo? E depois vamos aplicar os decalques nas mesmas, ok? Se você achar interessante, assista novamente a aula 48 do módulo 7, onde nós explicamos como modelar um elemento no local utilizando o método de extrusão. Nós fizemos a bancada de marcenaria. Se você desejar recordar, basta acessar novamente essa videoaula, certo? Por enquanto, nós vamos modelar aqui as nossas telas na parede. No navegador de projetos, acesse a planta do primeiro pavimento. Em seguida, vamos modificar aqui o nosso modo de visualização para baixo e linha oculta, certo? Para facilitar o desenho aqui da nossa extrusão, certo? Entre aqui em arquitetura, componente modelar no local. Vamos novamente utilizar a extrusão classificada dentro de uma categoria de família, certo? Vamos classificá-la como mobiliário. E ok. Dê o nome a este elemento de tela. Ok. Agora selecione a ferramenta extrusão. E vamos aqui bem perto da parede da nossa TV, utilizando a ferramenta desenhar retângulo, vamos desenhar aqui um retângulo. Veja que o Revit já nos mostra aqui as dimensões que o nosso retângulo está tomando, certo? Eu vou fazer uma peça que vai ter 1,5 metro de comprimento, certo? E terá de profundidade 1,5 centímetro. Então, vamos aproximar aqui o cursor para que ele fique com 1,5 metro de comprimento, certo? E de profundidade 1,5 centímetro. Veja que o Revit nos mostra cotas temporárias que eu posso ajustar para deixar a minha peça na medida certa. Digite ESC no seu teclado, certo? Em seguida, selecione uma linha horizontal. Veja que aparece aqui a espessura, certo? Selecione a cota temporária e indique 0,015 para a profundidade de 1,5 centímetro, ok? Veja que nós fizemos aqui a nossa tela bem encostada na parede. Eu já vou movimentá-la 80 centímetros para a esquerda, porque eu desejo que ela fique entre o sofá e o painel da TV, certo? Então, aqui mesmo no croquis, eu vou selecionar o meu retângulo, certo? Vou entrar em modificar, mover, vou dar um clique em qualquer ponto da tela e vou arrastar ponto 8 para a esquerda. Vou concluir o modo de edição e veja que aqui em propriedades o Revit já nos mostra as restrições de altura da extrusão, certo? O início da extrusão se refere à altura deste objeto em relação ao plano de trabalho, que é o primeiro pavimento, e que vamos indicar 1,10 metro. E a altura final da extrusão, que nós vamos indicar 2,10 metros, se refere ao seguinte. Vamos aplicar, concluir o modelo, ok? E eu vou entrar aqui num corte que já nos mostra a parede onde irão as nossas telas, certo? Trace um corte transversal que vai mostrar a sua parede aqui. Eu vou entrar aqui no meu corte 7, certo? E veja que a minha tela já se encontra a 1,10 metro do piso e com uma altura total, o final da extrusão, a 1,10 metro do piso.
Por que eu escolhi essas duas alturas? Eu preciso que o olho do meu observador esteja no meio da tela, ou seja, a 1,60 m do piso. Portanto, início da extrusão a 1,10 m mais 50 centímetros, que é o meio da nossa tela, proporciona a altura do observador, 1,60 m. Mais 50 centímetros da nossa tela, eu vou ter uma altura total de 2,10 m. Ou seja, a minha tela tem 1 metro e está a 1,10 m do meu piso, certo? Agora eu vou simplesmente copiar a minha tela para a esquerda, certo? Modificar, copiar. Eu vou trazer essa tela bem ao lado dessa primeira, certo? E vou arrastar essa segunda tela 80 centímetros para a esquerda. Selecione a tela, entre em modificar, mover, dê um clique na sua parede e indique ponto 8 para a esquerda. E pronto, temos aqui na nossa parede da sala de TV duas telas onde nós vamos aplicar os nossos decalques. Mas como você pode perceber, o nosso ambiente não tem nenhum elemento decorativo. Não tem um vaso sobre a mesa, um porta-retrato sobre o buffet, certo? Para trazer para o seu arquivo os elementos de decoração, entre na página do nosso curso, certo? Entre em materiais complementares e aqui você vai encontrar as famílias dos elementos decorativos para colocar neste ambiente. Você vai baixar essas famílias para o seu computador, salvar em uma pasta que você consiga acessar e depois carregar para dentro do projeto. Da mesma forma que fizemos com as famílias de luminárias, certo? Assim, vamos entrar aqui em inserir, carregar famílias. Eu já salvei a pasta de famílias de ambiente dentro do meu computador. Selecione a primeira família e pressionando junto o botão do Shift, selecione a última família e clique em abrir. Agora eu vou entrar aqui na planta do primeiro pavimento, certo? Vou entrar em arquitetura, componente e inserir um componente. Eu vou buscar, por exemplo, o primeiro componente aqui que aparece, que é o livro 10, certo? O nosso nível é o primeiro pavimento. Eu vou indicar aqui um deslocamento de ponto 8 e com o cursor eu vou trazer o objeto sobre a bancada de TV. Ok? Vamos voltar aqui na nossa vista 01 e veja que o Revit já colocou aqui o nosso objeto sobre a bancada de TV. Vamos posicionar melhor o objeto sobre a bancada. Eu tenho aqui um corte passando no sentido longitudinal e olhando para a TV, certo? Eu vou entrar no meu corte, certo? Vou verificar a altura correta da bancada em anotar. Vou passar uma cota, 75 centímetros, certo? Vou selecionar o objeto e vou colocar aqui em deslocamento ponto 75 e aplicar. Agora eu vou inserir um conjunto de vasos sobre o buffet da sala de jantar. Vamos voltar ao nosso primeiro pavimento, certo? Vamos inserir sobre este móvel, certo? Entre em arquitetura, componente, inserir um componente. Vamos buscar aqui o conjunto de vasos que eu vou colocar aqui a 1 metro do piso. Eu não verifiquei a altura do buffet, certo? Então, eu vou colocar a 1 metro do piso. Vou entrar em aplicar. Ele aparece preso ao meu cursor. Eu vou dar um clique sobre o móvel. Em seguida, eu vou digitar ESC no teclado, vou selecionar os vasos, vou entrar em modificar, rotacionar, certo? E vou girar o conjunto de vasos sobre o buffet, certo? Vamos posicioná-los melhor, certo? E ok, você poderá aplicar vários elementos de decoração no seu projeto de acordo com aqueles que você vai baixar da nossa pasta de arquivos complementares, ok? Antes de inserir o seu decalque, é necessário que você tenha separado em uma pasta sua uma imagem. Veja que eu separei aqui uma imagem, certo? E dei a ela o nome de tela TV01, que será a imagem de um filme que eu vou colocar na nossa tela da televisão.
ok? Então, tem uma pasta separada com a imagem que você deseja colocar como decalque sobre a superfície, certo? Agora, para fazer essa inserção de forma bem precisa, é necessário estar em uma vista 2D, certo? Ou seja, você deve trabalhar em um corte ou em uma elevação. Eu já tracei aqui um corte que é voltado para a parede da nossa TV, certo? Veja que aparece aqui a parede da nossa TV. Eu já desliguei, já ocultei na minha vista alguns pontos de iluminação de estúdio que estavam aqui atrapalhando a visualização da minha TV, certo? Eu simplesmente selecionei a iluminação de estúdio, certo? E com H no meu teclado, eu ocultei esses elementos que estavam aqui atrapalhando a visualização da minha tela da TV, ok? Em seguida, eu apliquei meu ocultar na vista, certo? Para deixar mais limpo aqui, para colocarmos o decalque, certo? Agora, como você vai fazer? Entre em inserir, decalque, colocar decalque. Agora, o Revit está solicitando os tipos de decalque para inserir na superfície, certo? Vamos criar um novo decalque, pois nós não temos nenhum ainda inserido dentro do projeto. Entre aqui na folha em branco, criar um novo decalque e vamos dar a ele o nome de Tela TV 01. E ok. Em seguida, vamos buscar a fonte, ou seja, a imagem que eu deixei separada para inserir na tela da TV, certo? Aqui em fonte, vamos buscar aqui no quadrado cinza, certo? Dei um clique no quadradinho e ele já me redirecionou para a pasta onde eu salvei a imagem que eu vou inserir, a tela TV 01. Vou selecionar com um clique, certo? E o Revit já nos mostra aqui uma imagem prévia, certo? Do que vamos inserir na nossa TV. Clique em OK e veja que a imagem está aqui presa ao nosso cursor. Com a ajuda do scroll, vou melhorar o zoom, certo? E vou aproximar da tela da minha TV, ok? E agora, preste bem atenção nisso. Você deverá clicar em um ponto da superfície onde você vai colar a imagem, certo? Você deve selecionar, por exemplo, aqui para a tela da TV, eu vou selecionar aqui essa achura do vidro, ok? Eu vou clicar na linha do vidro, pois ela pertence à superfície onde eu vou inserir a imagem, certo? Vamos colocar aqui a imagem sobre o nosso vidro. Agora, clique em ESC para sair do comando. Neste modo de visualização, a imagem aparece aqui em azul com um X, certo? Agora, nós vamos ajustar essa imagem no tamanho da nossa tela. Como nós vamos fazer isso? Vamos verificar quais as dimensões da nossa área de tela, certo? Ela tem 1,10 m aproximadamente por 1,10 m por 62,5 cm. Eu vou fazer um pouquinho maior, certo? Vou fazer com 1,11 m por 63 para que ela possa recobrir toda essa superfície da minha televisão, ok? Então, eu vou selecionar a imagem e aqui em propriedades do decalque, veja que nós temos os itens das cotas de largura e altura da minha imagem. Vamos desabilitar o item bloquear proporções, porque quando você insere uma medida, automaticamente o Revit já coloca a outra medida do elemento de acordo com as proporções do elemento inserido no seu projeto, certo? Então, nós vamos desabilitar o bloquear proporções e aqui para a largura vamos colocar 1,11 m e para a altura nós vamos colocar 0,63 e aplicar. Veja que o Revit já alterou as dimensões da imagem que nós vamos agora posicionar sobre a nossa tela, certo? Através do comando mover, simplesmente, certo? Nós vamos arrastar sobre a tela da nossa TV, ok? Selecione e arraste sobre a tela da TV. Agora vamos alterar o nosso nível de visualização para alto e realista. E veja que o Revit já mostra a imagem do nosso filme inserido aqui na TV e que já aparece também na vista 3D que já foi gerada, ok?
Agora, nós vamos inserir as imagens dos nossos quadros aqui na parede. Nós vamos criar mais 2 decalques, certo? Vamos entrar, então, no corte que mostra a parede onde estão as telas, certo? Os nossos quadros. Em seguida, vamos desligar, vamos ocultar na vista este ponto de iluminação de estúdio, certo? Clique no ponto de iluminação e, em seguida, com HH no teclado, você vai ocultar e isolar temporário. O elemento continua no projeto, porém, neste corte que acabamos de abrir, ele fica oculto, ok? Eu vou aplicar aqui através do óculos, eu vou aplicar o ocultar e isolar temporário, certo? Vamos novamente entrar aqui em inserir, decalque, colocar decalque. Veja que já não aparece aquela tela para nós criarmos um novo decalque, certo? Nós já temos um decalque criado aqui, certo? Nós vamos entrar em editar tipo e vamos duplicar para manter o decalque tela TV 01 e vamos criar o decalque quadro 01. E ok. Agora, para os atributos do decalque, nós vamos inserir a imagem, certo? Entre aqui em editar e vamos substituir a nossa fonte pela pintura que nós separamos. Eu separei aqui já uma pastinha, pintura tela, certo? Da mesma forma, separe a imagem para os quadros em uma pasta, onde depois você irá buscar esta imagem, certo? Eu selecionei aqui a tela 02, certo? O Revit já me mostra uma pré-visualização da imagem, certo? Vou clicar em OK e OK novamente. Em seguida, veja que a imagem está presa ao meu cursor. Eu vou posicioná-la aqui bem na ponta do meu elemento, certo? Clique em ESC para sair do comando. Agora vamos ver quais são as dimensões da minha tela, da minha superfície. Eu vou selecionar a superfície e aqui em medir eu vou buscar a reguinha para verificar através de uma cota temporária, ok? Ela tem aproximadamente 1,5 m, certo? Por 1, ok? Vamos selecionar a imagem. É possível alterar a sua imagem arrastando através do grip. Eu prefiro trabalhar de forma mais precisa, certo? Alterando as dimensões aqui em propriedade. Então, novamente, eu vou desabilitar o item bloquear proporções e vou indicar a largura de 1,5 m por 1 metro. Veja que o Revit já alterou as dimensões da minha imagem, que cobriu toda a superfície, certo? Em seguida, já vamos inserir a imagem na outra tela e depois nós vamos mudar a qualidade de visualização, ok? Vamos entrar novamente em inserir, decalque, colocar decalque. Eu tenho aqui criado já o decalque quadro 01. Eu vou entrar em editar tipo, duplicar e vamos criar o quadro 02, certo? Ok? E para ele vamos substituir os atributos do decalque por outra imagem, certo? Vamos buscar aqui em fonte, clique no quadrado cinza, certo? E vamos buscar aqui a minha tela criada, que é a tela 03, ok? E ok. Pronto, eu tenho aqui presa ao meu cursor a tela 03 que eu vou soltar sobre a superfície do quadro, certo? A superfície que está na parede, certo? E novamente nós vamos alterar as proporções, entrando aqui em propriedades, largura de 1,5 m e altura de 1 metro, certo? Veja que como eu não desabilitei o bloquear proporções, automaticamente ele criou uma altura para a minha imagem, certo? Então, vamos desabilitar o bloquear proporções e eu vou indicar aqui a altura de 1 metro. Pronto, o Revit já ajustou a minha imagem à superfície que está na parede, certo? Vamos agora alterar o nível de visualização para alto. Veja que nós temos agora a imagem das telas inseridas aqui nos nossos quadros na parede e que também aparecem aqui na nossa vista 3D 01, ok? Se eu entrar aqui na vista 3D 03, eu também consigo visualizar aqui a imagem da tela já inserida na nossa parede, ok?
Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Na próxima, nós vamos ensinar como fazer as configurações para renderizar as nossas vistas 3D. Fiquem conosco, até a próxima!